Bom dia, bom dia! Sejam bem-vindos ao dia 78, né assim? 78 da nossa viagem por 2024, né assim? Dia 78 de 365. Aqui estamos nós. E os passarinhos também, nos alegrando nesse dia, né? Que o Senhor fez. Esse não é mais um dia, né? Não é mais uma segunda-feira, né? Não mesmo. Este é o dia que o Senhor fez, amém? Por isso nele nós podemos nos alegrar, né? Porque por aqui Deus já passou, né? Já escreveu esse dia para mim e para você de uma maneira única, né? Particular, personalizada, né? E a exemplo do maná, né, que ele disponibilizava todas as manhãs, né, essa porção, essa medida, né, de acordo com a necessidade, né, se a família fosse grande ou pequena, era suficiente, era o bastante para aquele dia. É bem verdade que era necessário recolher todos os dias, né, assim? E é por isso que nós estamos aqui, né, para recolher o nosso maná, essa semente, né, assim que eles moíam, né, e cozinhavam, né, assim, a gente passa o dia moendo, né, assim, e é pão do céu, né, assim, para a nossa alma faminta, né? Jesus disse que quem desse pão comer, né, jamais sentirá fome. Então estamos aqui nesse dia 18 de março, dia 78, né, assim, da nossa jornada, da nossa viagem por 2024. Vamos lá, o nosso itinerário de hoje, Josué. Aqui nós lemos e oramos a palavra, amém? Aqui está o nosso Sefer, nosso livro aqui, eu já não tenho mais, acho que vamos precisar de um livro maior, amém? Onde eu quero registrar, né, assim, o seu nome, né, para estar sempre conosco em nossas orações, amém? Oi, Nunes, bom dia, paz do Senhor, querido. Oi, Jair, Mimizinho, né, e vamos que vamos chegando, né, assim, hoje tem tanto de Deus para nós, queridos, eu tô assim, eu cheguei aqui em Natal, hoje amanheceu bem quente, sabe, bem quentinho mesmo, o sol hoje amanheceu bem disposto por aqui, e está bem calor. E eu tô lendo com você, eu tô lendo pra você. Eu sempre me alegro de pensar nessa honra, né? Nesse privilégio que eu recebi de Deus, de estar lendo a Bíblia pra você que talvez não possa parar, né? Nessa segunda, o que está fazendo para abrir a sua Bíblia, né? Assim. Então aqui estamos nós, vamos abrir pra você, amém? Então vamos lá, Josué. Capítulos 9 e 10 hoje, amém? 2 capítulos, mas tem mais que o bastante, né? Eu penso que hoje vai transbordar, você crê? Vamos transbordar. Que eu dei uma olhada assim, sabe, já ia aqui na página assim, fui, nossa! A gente chega lá, vamos lá? Nossa, esta viagem com Deus é uma grande aventura, né? Pelas páginas da Bíblia, louvamos a Deus por ter nos conduzido, né? Pelas páginas, né, de Gênesis, por todos aqueles 50 capítulos e assim também pelos 40 capítulos de Deuteronômio. Meu Deus, como foi bom acampar ali, né, queridos? E o mesmo aconteceu em Levítico, em Números, né, assim, inclusive como que fala? No vizinho, mas que não é o vermelhinho, pronto, vai estar disponível Números e Deuteronômio, amém? Afinal, a leitura da Bíblia, né, assim, nós precisamos deixar salvo, né, como um memorial diante de Deus, né? Então, vai estar lá no vermelhinho, viu? Todos os capítulos, né, as orações do livro de Números e Deuteronômio e também de Josué, né, a partir de agora.
Então aqui estamos, queridos, acampados em Josué, capítulo 9, nosso itinerário de hoje, e a nossa viagem segue, né, assim, com o Senhor nos conduzindo pelas páginas da Bíblia. Aqui não pulamos nenhuma parte. Vamos lá? Josué capítulo 9, o estratagema dos gibeonitas. Olha só, sucedeu que, ouvindo isso, todos os reis que estavam daquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas, em toda a costa do Mar Grande, defronte do Líbano, os heteus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Lembra? Nós ouvimos muito falar deles, né, assim, e finalmente aqui estamos, né? Atravessamos o Jordão, né? E agora estamos diante deles, né? E o capítulo 9 começa dizendo que, ouvindo isto, os reis, ouvindo o quê? Lembra lá da derrota, né, assim, por causa da desobediência, né, porque Acã se tornou condenado, né, assim, porque roubou, né, assim, aquela prata, aquele outro, aquele ouro, aquela capa, né, assim, babilônica, escondeu, não foi? Ali debaixo da sua tenda, e com isso, né, ele vai se condenar ali, não é? E vai trazer um grande mal, a derrota, né, assim, do povo de Israel naquela batalha contra Ai, né? Depois de resolvido o assunto, feito o conserto, né, que veio da confissão, da revelação de Deus, né, assim, da confissão ali, eles voltam, né, a enfrentar Ai, e desta vez, né, assim, da mesma maneira, né? Mas a diferença é que ali o Senhor foi com eles, né? Assim, queridos, foi com eles. E grande foi a vitória, né? E ali eles vão renovar com Deus uma aliança. E esse foi os capítulos 7 e 8, né? Que nós lemos ontem, assim, de maneira, né, bem resumida. E esses reis ficaram sabendo. Veja que a notícia, né, assim, chegou até eles. Então sucedeu que, ouvindo isso, todos os reis que estavam daqui do Jordão, ali nas montanhas e nas campinas, né, em toda a costa do Mar Grande, quem eram eles? Os heteus, os amorreus, os cananeus, os fariseus, os queveus e os jebuseus. São 6 povos, né? Se ajuntaram eles de comum acordo, vejam só, para pelejar contra Josué e contra Israel, né? Isso é forte, porque vejam só, uma coisa é lidar, né, com cada um deles, né, de cada vez, mas eles se juntaram, eram 6 povos, 6 países, se juntaram contra Josué, contra Israel. Os moradores de Gibeão, porém, ouvindo que Josué fizera com Jericó e com Ai, não foi assim? Os primeiros capítulos, né, de Josué, pelos quais nós passamos, usaram de estratagema e foram e se fingiram. Olha isso, queridos. Se fingiram embaixadores e levaram sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinho velhos, rotos e consertados. Olha isso. E nos pés, sandálias velhas, né, Jair? Sandálias velhas e remendadas e roupas velhas sobre si, e todo o pão que traziam para o caminho era seco e borolento. Olha só que curioso. O que eles queriam com isso? Os reis aqui desses 6 países já tinham se juntado ali, né, em comum acordo para se levantarem contra Israel, né? E aí os gibeonistas vão usar dessa estratégia. Com que objetivo? Foram ter com Josué, versículo 6, capítulo 9, ao arraial, a Gilgal, onde eles estavam ali acampados, e lhe disseram a ele e aos homens de Israel: chegamos de uma terra distante, fazei, pois, agora aliança conosco. Olha só, usando de astúcia, né, de fingimento, dizendo ser de uma terra distante, não daquelas terras ali que o Senhor tinha dado a eles, né, como herança, né? Não, somos de uma terra distante, faz conosco uma aliança. E os homens de Israel responderam aos heveus. Eles eram heveus, não eram um dos povos?
que o Senhor disse para eliminar? Porventura habitais no meio de nós? Como, pois, faremos aliança convosco? Né? Então disseram a Josué: somos teus servos. Então lhes perguntou Josué: quem vós sois? De onde vindes? Né? Josué não os conhecia, né? Então ele pergunta: vocês não habitam aqui no meio de nós? Como nós podemos fazer com você, né, uma aliança? Nós não temos essa permissão de Deus, né? Como podemos fazer com você? E aí eles: não, nós somos os teus servos, né? Aí Josué diz: mas vem cá, quem são vocês? Da onde vocês vêm? Versículo 9, responderam-lhe: teus servos vieram de uma terra muito distante. Eles seguem mentindo. Viemos de uma terra muito distante por causa do nome do Senhor teu Deus, porquanto ouvimos a sua fama e tudo quanto fez no Egito. Aqui disseram com verdade, né? Assim, todos aqueles povos, né, ouviram sim o que o Senhor fez, né, ali no Egito, e desde então, inclusive em Jericó, aqui pertinho já, né, do outro lado do Jordão, e em Ai. E aí vem eles dizer que por ter ouvido a fama do Senhor vieram, né? E tudo quanto fez aos 2 reis dos amorreus, lembra de Seom e Og, né, o gigante, dos amorreus que estavam da além do Jordão, do lado de lá, né, do Jordão. Seom, rei, né, de Esbom, e Og, rei de Bazã. Lembra aquele país cujo o rei era Og e ele era um gigante, um grande país com 70 cidades, né, assim, ou estados, né, que estavam em Astarote. Pelo que nossos anciãos e todos os moradores da nossa terra nos disseram: tomai convosco provisão alimentar para o caminho e ide ao encontro deles e dizei-lhes: somos vossos servos, fazei pois agora aliança conosco. É por isso as roupas envelhecidas, né? As sandálias, o pão borolento, né? Assim, tudo fazendo, era parte da estratégia. Olha só, este nosso pão tomamos quente das nossas casas. Vejam isso, que pensa na astúcia. Tomamos quente das nossas casas no dia em que saímos para vir e ter convosco. E ele aqui agora já seco e borolento. E estes odres, sim, eram novos quando os enchemos de vinho. Nossas sandálias, sim, e eis-los aqui já rotos. Lembra que os odres também estavam envelhecidos, né? E essas nossas vestes, né? Essas nossas vestes e essas nossas sandálias já envelheceram por causa do muito longe caminho. Então os israelitas tomaram da provisão e não pediram conselho ao Senhor. E aqui está, queridos, o que agora você fala: meu, não, né? Mas é o que eu e você faz, né? Assim, né? Nem tudo que reluz é ouro. Isso é bíblico, né? É um ditado aí popular, é bíblico. Nós vamos passar por lá. Faz tempo que eu não... Eclesiastes, numa versão assim bem clara. Então, queridos, eles não pediram conselho ao Senhor. Olha, o que parecia que o que eles estavam dizendo era verdade, não é? O pão borolento, as roupas envelhecidas, as sandálias, o odre também. E eles com essa história, né? Boa de ouvir. Não, nós ouvimos a fama do Senhor seu Deus, o que ele fez lá no Egito, o que ele fez, né, aos 2 reis dos amorreus, que era outro povo, né? Eram 7, né? 6 do lado de cá, onde agora eles estão do Jordão, e aquele, né, do lado de lá, né? Do Jordão. Nós ouvimos, né? E aqui estamos, faz conosco uma aliança. Ou seja, eles bem sabiam, queridos, que a sentença, né, de Deus sobre eles estava posta, e ele vai usar de astúcia. Então o que acontece? Quando o inimigo, né, Jair, né, assim, quando o inimigo não consegue nos vencer, né, assim, ele sabe que a derrota, né,
é certa, que não vai, aí então o que ele faz? Ele vai usar de engano, de mentira, é sempre assim, nunca mudou, né? É sempre assim. Não foi o que a serpente fez com Eva, né? Foi. É certo que não é assim, né? E ele ali vai mentir, não é? Então nunca foi diferente. E é por isso, Senhor, que nessa hora, né? Mais do que depressa, Senhor, nós queremos te pedir conselho, né? Assim, para cada situação, né? Da nossa vida. Que não sejamos enganados, Senhor, por mais convincente, por mais que existam evidências, fatos, né, assim, porque, querido, embora seja uma realidade, não quer dizer que seja verdade. É isso que a verdade quer dizer, né? Por mais que seja uma realidade, por mais que seja um fato, né? Assim, por mais que existam evidências, por mais que as circunstâncias digam é assim que é, não quer dizer que seja verdade, né? Assim, a verdade ela permanece para sempre, né? Assim, a verdade é o que Deus diz, né? Assim, quantas vezes pensamos, né, mal de Deus ou achamos que Deus pensa mal de nós, mas o que é que está escrito ali em Jeremias no capítulo 29, versículo 11? Eu é que sei, é Deus falando, né? Há uma versão que diz somente eu sei ou conheço, né, assim, os planos que determinei a vosso respeito, né? E são planos, né, não de vos causar dor e prejuízo, está escrito exatamente assim, né? Mas para lhes dar um futuro melhor, né? Para lhes dar uma esperança, né? Mas o que o mundo diz, né? É que Deus é carrasco, né? É que Deus é acusador. Não, esta não é a verdade, né? Assim, então o mesmo é válido para todas as nossas situações. Então ali, né? Às vezes uma situação se apresenta com todas as suas, né? E o diabo sabe preparar, ele sabe como nos enganar, né? Daí a nossa necessidade e a importância do que nós estamos fazendo aqui. Veja, nós estamos conhecendo a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Como você vai saber se uma coisa é falsa, né? Assim, como você vai conhecer o falso se, né? Como eu vou conhecer o falso se eu não conheço o verdadeiro? Né, assim? Então, né, é necessário a gente pedir conselho ao Senhor, sempre. Por melhor que pareça ou por pior que seja. Né, assim, Jair? Quero dar, né, muito boas-vindas, né, a Jair, como sempre aqui, né, nos encorajando. A Nadir, bom dia, amor. Gênesis também já prontinha, aliás, já recolhendo, né? Elaine, para mim será sempre Gênesis. Gente, quando eu penso em você, quando eu oro por você, é Gênesis que me vem à cabeça, acredita? Acho que a memória visual é como aparece, né? Seu nome é muito lindo. Risoneide, né? Aline, querida, né? O nosso manar hoje. Leonilde, olha só, Aurenice, estamos todos aqui, amém? Tânia, Érica, Eric, sim, com X, nem sei como pronunciar, Eric, eu nem sei. Seja bem-vindo, bom dia, querido Fabiana, oi Fabi, Marina, Severino, né? Paula, amém, queridas, vamos lá, eu peço perdão, viu, Gênesis? Nadir, né, Aurenice, nós que estamos todos os dias aqui, parecido com o meu, não é? É lindo. E eu acabei me atrasando, eu desci na hora, mas eu achei que eu quis gravar, sabe? Um pedacinho da Bíblia, né, que eu li antes de descer. Que eu tô nessa rota com as irmãs do ciclo de oração, para onde eu vou daqui a pouquinho, e quero levar, viu, o nosso livro de oração. Ali a gente faz 1 hora de oração de joelhos, né, tradicionalmente, e eu quero estar apresentando o seu nome ali naquela hora, amém? Então, geralmente eu vou à tarde, né, essa semana eu tô indo pela manhã, e
E aí nós estamos nessa rota, né, do Evangelho, segundo escreveu Mateus, e nós já estamos no capítulo 7. E aí essa leitura eu faço com elas, né? E eu amei aquele... Nossa, são palavras de Jesus, não é? Mas precisamos continuar aqui na nossa rota, amém? Nossa viagem. Eu peço perdão, os minutos passam tão depressa. Gente, eu acordo cedo, assim como eu sei que vocês também, senão não estariam aqui, né? Já honrando a Deus, assim, né? E então eu acordo mais tardar, levanto de 5h30, né? Meu marido sai de 6 horas pro trabalho, eu já preciso estar de pé a todo vapor, amém? Né? Então eu peço perdão pelo meu atraso, viu, queridos? Então vamos lá? Então depois de toda essa conversa muito ardilosa, né? Você já se viu numa situação assim, Jair? Nadir, em que você nem percebeu, sabe? Você foi completamente ali seduzido, né? Ali, sabe? Enganado mesmo, né? E por não pedir o conselho do Senhor, nós caímos, né? Assim, naquela conversa, né? E foi assim. Então, os israelitas tomaram da provisão e não pediram. Meu Deus. Eu já havia marcado aqui, mas aqui tem que estar assim, ó. Gritante, tem que estar... Meu Deus, isso aqui é uma trombeta no nosso coração. Não pediram conselho ao Senhor. Josué concedeu-lhes paz e fez com eles a aliança de lhes conservar a vida. Fez aliança com o inimigo, queridos. Fez, concedeu aí, ó, a paz e fez com ele a aliança, né, de lhes conservar a vida. E os príncipes da congregação lhe prestaram juramento. Josué acreditou, né? Vem de longe, ou seja, não é desses povos aqui que mal tem, né? Vou conservar a vida deles, o que não é sobre eles. E ainda juraram, gente. E isso diante de Deus, você é bênção de Deus. Bom dia, Sabina. Você que é Jair. Bom dia, Sabina. Bom dia. Oi, Lídia. Saí da live sem querer e não escutei o horário da... É de 7, Lídia. Né, meninos? É de 7. É de 7. É de 7. Amém? É de 7, né? Temos esse compromisso firmado diante do Senhor. Amém? Graça e paz. Márcio. É de 7. A partir de 7 horas estamos aqui e a gente chega, né, correndo para começar o nosso dia recolhendo o nosso maná. Amém? Essa porção, essa medida que o Senhor tem para cada um de nós, né? De maneira única e particular, personalizada. Amém? Então, queridos, né? Ele vai fazer com o inimigo uma aliança, né? Quantas vezes nós estamos aliançados com juramento, fazemos um voto, né? Assim, com o inimigo, a quem Deus não queria nem que, né, assim, que nós aniquilasse, ou seja, que nem existisse na nossa vida. E nós estamos lá, aliançados com Ele, sem saber, enganados. Olha só, ao cabo de 3 dias, depois de terem feito aliança com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles. Aí a verdade veio à tona, né? A mentira tem pernas curtas, né? Hoje mesmo eu ouvi alguém escrevendo sobre isso e disse que isso é mentira. Não, é sobre a mentira. Eu sempre lembro disso no dia 1º de abril, que tá chegando aí, né? É verdade, é um ditado popular, mas é bíblico, porque a Bíblia diz que a mentira, ela só dura um momento, não é assim? E a verdade é a que prevalece, é a que permanece para sempre. Para sempre. Então a mentira tem perna curta, é verdade, né? Assim, durou 3 dias aqui no caso, né? Assim, então às vezes dura, é sempre um momento talvez seja mais do que 3 dias, sejam 3 semanas, 3 meses, 3 anos, 30 anos, sim, um momento é um momento, mas o certo é que a verdade virá à tona, né? Então ao cabo de 3 dias, depois de terem feito aliança com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam ali, no meio deles, pois partindo os filhos de Israel, chegaram às cidades deles ao 3º dia. Suas cidades eram Gibeão, esses são os heveus,
né? Esses, os outros, né? Mas veja, nós já conhecemos os amorreus, né? Que era Seom e Og, né? Os seus reis ali, né? Desses dois países que faziam parte que faziam esse povo, né? Assim, e agora vem os heveus. As cidades eram Gibeão, esses que vieram, Sefira, Beerote e Kiriat Jeraim. A gente vai sempre ouvir, essas palavras são bem familiares, não são? Elas vão aparecer aqui pela primeira vez, mas vão aparecer outras vezes também. Quando eles souberam, eles partiram e em 3 dias chegaram lá, à cidade deles. Os filhos de Israel não os feriram, tinha uma aliança, um juramento. Os filhos de Israel não os feriram, porquanto os príncipes da congregação que juraram pelo Senhor, né, assim, Deus de Israel, e juramento é isso. Lembra lá do juramento que os 2 espias, aqueles 2 jovens, vale lembrar, né, a Bíblia vai nos dar esta informação, fizeram com Raabe, foi um juramento com Deus. Por isso nós afirmamos, sem medo de errar, que a aliança que ela fez com Deus. E é por isso também que a Bíblia nos recomenda, nos orienta a não jurar, né? Não jurar, né? Porque quando nós juramos por Deus, e isso é muito sério. Olha só, os filhos de Israel não os feriram, porquanto os príncipes da congregação lhe juraram pelo Senhor, Deus de Israel, pelo que toda a congregação murmurou contra os príncipes, né? Aí vem a responsabilidade sobre a liderança, né, Jair? Oi, Eli, bom dia. Olha só, esse nome tão singular, né, Elaine? Vou colocar aqui, ó, juntinho do seu, viu, Elaine? Eli. Já vou colocando aqui Nadir, Aurelice, Leonilde. Daqui a pouquinho, Eli Rosa, seja bem-vinda. Oi, Xena. Você quer que eu coloque o nome da Xena? É Marcelina, sim. Xena. Daqui a pouquinho, com muito carinho, eu quero estar apresentando o seu nome da sua casa. Bom dia. Naldinha, olha só, com Y, né, Naldinha? No círculo de oração, né? Mas enquanto a gente lê, a gente ora, queridos, né? Então a liderança tomou essa decisão precipitada, porque é o que acontece quando nós não consultamos a Deus. Queridos, sempre que nos apareceu uma proposta, até de paz, não era de paz? O que aparentemente não havia nada de errado aqui, era uma proposta de paz, né? O inimigo, quando ele não nos enfrenta, né, assim, ele sempre vai usar de máscara, sempre vai usar de engano, sempre vai usar de mentira, né, assim, para não ser descoberto, né? Ele sempre vai usar de astúcia e sedução. Essas são as características do nosso inimigo, do inimigo da nossa alma, da nossa vida, né? Ele é um ladrão. Jesus vai descrevê-lo como um ladrão. Ele vem para roubar, né? Assim que Deus tem para nós. Vem para roubar a nossa paz, nossa alegria, nossa saúde. Ele vem para roubar, para matar e destruir. E isso é muito sério, né? Não é brincadeira, né? Assim, mas como esse pedacinho, né, que eu quero, em nome de Jesus, deixar aqui, né, no perfil, para o bom tesouro do nosso coração, Jesus vai dizer, né, ali em Mateus capítulo 7, né, entrai pela porta estreita, né, porque grande é a porta e espaçoso é o caminho que leva à perdição, né, assim, né, e muitos são, né, os que entram por esse caminho. Está escrito exatamente assim, eu estava memorizando antes de... E a segunda parte, o versículo, esse é o versículo 13 do capítulo 7 de Mateus. O versículo 14 diz: por quê? Por quê? Né? Porque estreita é a porta. Por que muitos entram por esse caminho? Por que a maioria entra por esse caminho? Porque a porta é grande, né? Assim, e o caminho é espaçoso. Acontece que ele leva à perdição. Agora, porque a porta é estreita, né, assim, e o caminho é difícil, e eu parei de gravar, porque eu quis consultar. Eu sempre começo por essa, sabe, no meu devocional, né, em particular pela James, né, essa versão que eu amo. E ela é a Almeida dos ingleses, né, ou da língua inglesa, pronto.
E nós estamos lendo a Almeida, ou a primeira tradução da Bíblia para o português, que é a mais tradicional, é essa que nós estamos lendo aqui em nossa viagem, né? Assim, mas para gravar eu sempre procuro comparar, né? Tem no celular 10 versões, a linguagem de hoje, a palavra é viva, a NVT, a NVI, né? Assim, procuro comparar buscando, né? Aí essa parte do difícil, eu falei assim, mas ela, né? Não é demasiado difícil, não é penoso, né, assim? Mas comparando, já aí não houve tempo de eu ver todas, e só depois de eu ver todas, eu vou escolher uma, e para gravar essa parte, é que, veja o contexto, como a porta é estreita, né, assim, o caminho é estreito, aí Jesus termina dizendo que apenas poucos encontram esse caminho, entende? Não é porque, sim, ele é estreito, é sim, né? Lembra do condicional? A bênção e a maldição, né? Assim, a vida ou a morte, o bem e o mal. Mas veja, é porque não está, porque aqui a gente estava bom demais para ser verdade, você não acha, não? Né? Era para ele também ter usado do bom senso. Aí que tá, né, a nossa necessidade de pedir a Deus discernimento. Nós não precisamos só de inteligência, de sabedoria, isso tudo, isso é necessário. Precisamos também de discernimento de espírito, saber se vem de Deus ou não para nós, né? E faltou isso aqui, bom senso, discernimento, porque veja, olha, nós atravessamos o Jordão, o Senhor disse que era pra gente, né, assim, não fazer negócio, não fazer aliança com nenhum deles, não se misturar, é pra, né, assim, esta era a ordem. Aí chega um povo diante dessa orientação de Deus, querendo paz, se dizendo ser de longe, não ser daqui. Era no mínimo para eles ter consultado a Deus, né? Assim, que ele ter usado o bom senso. Não faz sentido isso, nem por mais que faça. A nossa dependência deve ser completa, né? Assim, então o povo murmurou, e com razão aqui nesse caso, assim, né? Tipo assim, não é o que acontece quando o chefe da casa, né, assim, toma aquela decisão, atenção os meninos aí, né? Toma aquela decisão precipitada, não, mas é tudo de bom. Aí vai lá, toma a decisão, a família sofre, né, assim, né? Aí às vezes a esposa murmura, os filhos também, porque ali a liderança falhou, se precipitou, né, assim? Então todos os príncipes disseram a toda a congregação, nós lhe juramos pelo Senhor, Deus de Israel, por isso não podemos tocar-lhes, não podemos, foi em nome de Deus, né? Foi em nome, vê o que é um juramento, é que nem o voto, é melhor não votar do que votar e não pagar. Então a orientação de Deus sobre o juramento, não jure, estava escrito bem assim, nem por Deus, nem por, não jure, não jure, Deus é o único que pode jurar, porque ele é o único que pode garantir, né, assim, e que sabe o que está fazendo, né? Isso, porém, lhes faremos. Aí eles vão dizer, isso, porém, lhes faremos, conservar-lhe-emos a vida, para que não haja grande ira sobre nós, por causa do juramento que já lhe fizemos. E é por isso que eu disse que esses nomes vão aparecer de novo, porque a consequência vem. Nem assim, não era para conservar eles, não era para fazer aliança com eles. Fizeram, e aí vão pagar um alto preço por isso. Olha, disseram-lhe, pois, os príncipes, vivam, e se tornaram rachadores de lenha, tá no singular. Os príncipes, no caso aqui, a liderança, né? Vivam, fazer o quê? Não podemos tocar neles. E aí eles se tornaram rachadores de lenha e tiradores de água para toda a congregação. Eles passaram, não foi assim que eles se colocaram? Servos, né, assim? Rachadores de lenha, isso é tão interessante, parece um filme, né? Tiradores de água para toda a congregação, como os príncipes lhe haviam dito, ou seja, deram para eles ali uma função, né? Mas, ou seja, trouxeram para perto, para o convívio, tudo que Deus disse que não era para fazer, para não se misturar, né? Para não aprender os seus costumes. Eles eram um povo estranho, né, assim, no sentido de, né, de que Deus não era o Deus deles, né, então eles estavam fazendo ali um pacto, um jugo desigual, né, chamou-os, e assim vai terminando o capítulo 9 já, ó, chamou-os Josué, chamou-os, no caso eles, né, Josué, e disse-lhes, por que nos enganastes, dizendo, habitamos muito longe de vós, sendo que viveis
em nosso meio? Josué pergunta, né? Agora, pois, sois malditos, amaldiçoou eles, e dentre vós nunca deixará de haver escravos, rachadores de lenha e tiradores de água para a casa do meu Deus. Né? E ali ele vai usar, né, de maldição para com eles. Né? Eles se colocaram nesse lugar, não é, de servos, então ele diz, no caso aqui, escravos, né? Então responderam a Josué, é que se anunciou a teus servos como certo que o Senhor teu Deus ordenara a seu servo Moisés que vos disse toda esta terra que vos desse, Olha só o que eles vão dizer, querida. E é por isso que nós precisamos, Jair, Elaine, Sabina, é por isso. Oi, Cleonice, bom dia, paz do Senhor, lindeza. E é por isso que nós precisamos conhecer a verdade, queridos, porque o nosso inimigo, ele conhece. Olha o que ele vai dizer aqui. Eles não conheciam, né, a Deus, conheciam de ouvir falar, e eles sabiam mais do que Josué naquela hora. Olha o que ele vai dizer. Aí eles vão responder, né? José, por que nos enganaste, amigo? Vocês dizendo que era Dila morando aqui, né? Assim, aí eles disseram, é que se anunciou a teus servos como certo, olha, como certo, que o Senhor, teu Deus, vê, não era deles, teu Deus, ordenará a seus servos. Até de Moisés eles sabiam, né? Moisés já era... Né, já havia partido, descansado, dormido, né? Ordenar a seu servo Moisés que vos desse toda essa terra e destruísse. Eles conheciam a verdade, a orientação de Deus, eles conheciam. Não foi assim? Vos desse toda essa terra e destruísse todos os moradores dela diante de vós. Essa não é a verdade? Era, né? Por isso tememos muito por nossa vida, por causa de vós, e fizemos assim, né? Eis que estamos na tua mão, trata-nos segundo te parecer bom e reto, né? Parece até justo, né, queridos? Aqui é literal, porque aqui o Senhor estava lhe ensinando uma lição para toda a humanidade, para todos os povos da terra, né? Dá até dó, né? Assim, dá até pena, né? Parece justo, né? Assim, mas de fato não é. Na verdade, não é, né? Aí eles falam assim, dessa maneira, assim lhes fez, né? E livrou-os das mãos dos filhos de Israel e não os mataram. Havia o juramento. E o capítulo 9 termina dizendo, naquele dia, Josué os fez rachadores de lenha e tiradores de água para a congregação e para todo o altar do Senhor, ou seja, para a casa, né, do Senhor, ou o tabernáculo, né, ali naquele momento, até ao dia de hoje, no lugar que Deus escolhesse. Ou seja, eles acabaram ali se misturando, né, assim, com o povo de Deus e permanecendo entre eles. E esta não era, e com certeza haverá consequências, né, para essa decisão precipitada. E tudo porque eles não pediram o quê? O quê? Não pediram o conselho do Senhor. Então, queridos, é por isso que Jesus, ao responder, e por isso aqui nós, né, lemos e oramos a palavra, é essa a resposta que nós temos, não é o que pensamos e que achamos, não, como disse, como está escrito, né, não é ao nosso entendimento que nós nos estribamos, né, que nós nos inclinamos, né, que nós nos rendemos, não é essa a nossa bandeira, né, Deus é a nossa bandeira, é a sua verdade, que nós queremos que seja estabelecida em nossa vida, né, que seja a nossa realidade. Então, Senhor, ajude-nos, Senhor, nesse dia 78 da nossa viagem, que é 2024, a não ser enganados. Você pode dizer um amém, queridos, que o Senhor nos mostre, né? Assim, ontem nós pedimos por isso, essa semana, né, vigiemos, ainda que a situação apareça assim com todas as evidências. Gente, o pão parecia envelhecido, eles disseram que, né, que quando saíram estava quentinho, olha, fresquinho, que nada, né, as roupas envelhecidas, ou seja, toda a aparência de que o que estavam dizendo era verdade, mas era mentira. E por quê? Porque não pediram o conselho do Senhor, fizeram aliança com o inimigo. O inimigo sabia mais a verdade, era conhecedor. Então o diabo vai usar da verdade, não foi assim? O que o diabo fez lá no deserto?
com Jesus: lança-te daqui, aos seus anjos dará ordens a seu respeito, para que o seu pé, nem o seu pé tropece. Nem assim que os falsos profetas, os falsos mestres estão aqui em todo canto, sempre estiveram. Nem assim, lançando, né, assim, a verdade. Não é o Salmo 91? Agora nós bem sabemos que esta bênção está condicionada a quem? Aquele que habita, aquele que mora, né, assim, que faz de Deus a sua morada, que a sua sombra, né, a sombra do Todo-Poderoso descansa. Esta bênção é para essa pessoa, né, assim, ele vai usar da verdade. Ele conhece a verdade, ele conhece a Bíblia. Queridos, ontem eu passei por um texto para estar com as irmãs, né, na escola bíblica, na nossa escola dominical, né, como de costume para nós que somos assembleanos, né, no domingo. E por isso a gente não pôde ficar mais um pouquinho, porque assim com tanta... mas foi muito bom, né? Eita, assim como hoje. Vamos lá. O texto. É que vem vários aí. Saiu do sentido. Tá bem aqui. É a pressa. Eu falava do que mesmo? Ajuda. Oi, Catiana, glória a Deus, nossa amiga. Nós somos chique aqui, viu? Nós temos amiga em Angola, né, assim, cá? Né, Aline? Vamos lá, Catiana. Seu já tá aqui, Aline? É claro, né, Jair? Glória a Deus. Pronto, se for de Deus, volta, amém? Sim, que ele conhece a verdade, né? Assim, ele conhece, e ele vai usá-la, né? Então, por isso, nós precisamos conhecer a verdade. Sim, que até os anjos, Pedro? 1 Pedro. Eu tava procurando um outro pedacinho ali, né, para mostrar na Bíblia uma outra questão, e aí eu amo esse pedacinho que fala que quando os profetas profetizaram, eles estavam profetizando sobre esse tempo que nós agora estamos vivendo, né? Por isso profetizaram, né, acerca de Jesus e tudo. Então, aí esse texto, essa primeira parte fala que eles, até os anjos, né, eles consultam, querido, minuciosamente. Os anjos lêem a Bíblia. Acho isso tão lindo, né? Porque é um mistério agora revelado, né? Agora é um livro aberto, é como termina, né, o livro de Romanos, ou é 1 Coríntios, se eu não me engano. Romanos? Ou é 1 Coríntios, que termina dizendo assim, eu amei, que agora é um livro aberto para todas as nações, né? Então a vontade de Deus é que ele sim esteja, que esse livro esteja, né, traduzido em todas as línguas, né? E vai estar em nome de Jesus. Então, e já está na nossa, amém? Por isso a gente valoriza, por isso a gente ama, por isso a gente se apega, por isso a gente quer saber, né? Assim, porque é a vontade de Deus para nós. Então, até os anjos, né, acompanham minuciosamente, sabe? Porque foi inspirado por Deus que os verdadeiramente profetas, né, profetizaram, né, assim? Então, nossa, sabe? Lembra quando Jesus volta depois de ressuscitar? Aí ele quer entrar no céu e eles estão ali na porta, né? E aí disseram, mas que abre-se, né, para o rei da glória. Mas quem é esse rei da glória, né? Aí uns dele vai ser, é o Senhor, reconhece, né? Fala assim, é o Senhor dos exércitos, porque era quem Jesus era, né? Antes de se tornar homem, antes de se revelar como filho de Deus, né? Como filho. Aí fala assim, aí o de dentro fala assim, é o Senhor dos exércitos, tanto que eles repetem, sabe? É o Salmo 24. Ele é o Rei da Glória, né? Assim? Então, como Paulo vai dizer, era um mistério oculto em Deus, agora revelado. Então, era para nós que eles falavam, né? E aí, por isso Pedro vai dizer, então, por isso até os anjos acompanham minuciosamente, né? O cumprimento dessa profecia, né? De tudo que aqui está escrito. Então, o diabo, era isso que estava dizendo, né? Então, o diabo, ele conhece. Não foi a verdade que ele usou contra Jesus? E aí Jesus também, como resposta, é por isso que a nossa resposta, né, assim, para o nosso dia, para a demanda, né, assim, porque todo tempo que das, né, onde está o seu Deus, né, assim, é o que nós ouvimos todos os dias, o dia todo, e nenhum dia é igual ao outro.
Mas isso é o que sempre acontece, né? Assim, onde está o seu Deus? Então, qual é a resposta? Com o nosso entendimento? Né? Essa fala mais conhecida na boca de Jesus, Moisés disse antes, né? Inspirado por Deus, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra, né? Assim que sai da boca de Deus. Esta aqui. Amém? Então é esta que alimenta a nossa alma e nosso espírito. E é por isso, Senhor, que nós oramos, Senhor, nesse dia 78, que essa oração fique aqui depositada por nós e pelos nossos, né? Assim, não nos deixe, Senhor, enganados. Nós pedimos sim o teu conselho. Vamos pedir, querido, seja qual for a situação, sejamos completamente dependentes, né? Senhor, eu faço esse negócio, né? Eu faço assim, né? Seja o que for, pode parecer bom, era bom uma oferta de paz. Uma oferta de paz, tudo levava a crer que o que eles estavam dizendo era verdade e era mentira, né? Assim, então, Senhor, não nos deixe enganados, Pai. Ajuda-nos a ser com nós e com os nossos, né? Onde estiver um de nós ali, numa situação, né, a ponto de cair, né? Assim, num engano e fazer com o inimigo uma aliança. E ter que conviver com isso, que o difícil é isso, né? Assim, ter que conviver com isso, livra-nos, Senhor. Não. Amém? Esse foi, mas nós precisamos seguir viagem, amém? Josué capítulo 10, olha só, tendo Adoni, queria tanto que vocês pudessem ver, tendo Adoni-Zedeque, Josué capítulo 10, amém? Rei de Jerusalém, olha só Jerusalém é muito antiga, né? Ela é uma das cidades que será conquistada, né? E só mais tarde que o Senhor vai escolher para fazer ali habitar o seu nome, né? Mas já tinha sido cidade de outros povos, de outros reinos, né? Assim, muito antiga Jerusalém. Tendo, olha aqui, é a primeira vez que ela aparece, né? É a primeira vez. Josué capítulo 10. Veja, já tinha um rei lá, Adoni-Zedeque, né? Jerusalém está nessa terra, né? Que o Senhor deu a eles. Então, tendo Adoni-Zedeque, rei, ou Adoni, né? Zedeque, rei de Jerusalém, ouvido que Josué tomara, a notícia correu, né? Tomara a Ai, e é Ai mesmo, viu, gente? É A com I, ou Ai, né? Eu acho que é Ai, porque não tem acento. E eu dizendo aí, ela aí não é desde ontem. Acho que é ai. É porque é tão estranho dizer ai, mas é. Então, tendo ele ouvido, né, que Josué tomara a Ai e a havia destruído totalmente, né, e feito a Ai e ao seu rei, lembra lá como fizeram a Jericó? E ao seu rei, e que os moradores de Gibeão fizeram paz. Essa notícia também correu, E que os moradores de Gibeão fizeram paz com os israelitas e estava no meio deles, temeu muito. Porque Gibeão, olha isso, gente, era cidade grande, como uma das cidades reais e ainda maior do que aí. Vê? Com bolo velho, roupa velha, né, assim? Sapato velho, pareciam, né? Muitas vezes, querida, é assim que o inimigo vai nos se apresentar. Não parece ameaça, né? Não, inofensivo. Uma serpente venenosa nos enganando. Vê se a gente não pede o conselho do Senhor. Não é assim, Cleo? Oi, Cleo. De 7 horas, amor. Amém. Glória a Deus. Eu já anotei seu nome, Cleo. Mulher. Cleonice. De 7 horas. Amém, queridos? Amém? Estamos firmando em Deus, né? Todos os dias esse nosso compromisso aqui com Ele, né? Assim, e com a sua voz, a sua palavra. Então, queridos, não é assim. Então, mostra-nos, Senhor. Às vezes, né? Parece que é só, né? Parece assim tão desprezível, assim, né? Inofensivo. Dava até dó deles, não dava não? Mas era cidade grande, viu?
como uma das cidades reais, que essas cidades eram mais estruturadas, né? Toda, né, assim, só fingimento, viu? Ó, cidade grande como uma das cidades reais e ainda maior que aí, né? E todos os seus homens eram valentes, viu? Apareceram ali, né, assim, como cordeirinho, né? Mas era, como que a Bíblia fala? Não é leão não, que leão é bom, é lobo. Lobo em pele de ovelha. Desse jeito. E todos os seus homens eram valentes. E agora tão mal. Rachadores de lenha, tiradores de água, mas continuam, viu? Sendo inimigos. Não, porque fizemos uma aliança, pensa que existe aqui uma amizade. Não. A amizade é a que Deus nos dá. Nós devemos fazer aliança com aqueles que Deus, não é assim? Senão vamos estar. Põe o nome dos meus filhos, Sinclair, Johnny e Jenny. Ai, Jesus, vamos lá. Johnny e o nome Jennifer, sim. Agora com H, 2 N's, um Y, isso, F-E. Amém. E quem? Seu marido, Cleo, quem? Já anotei, do Johnny e da Jennifer. Peço oração por uma causa na justiça. Sim, Cleo. Não, Genielson, trabalhista. Vai ser amanhã a audiência? Sim, queridos, oremos por Genielson. Vou estar apresentando daqui a pouquinho, Genielson, viu? Em nossa oração, no ciclo de oração. E já estamos orando, viu, querido? Né, assim, Jair. Lembre-se, viu, Genielson, que o Senhor nosso Deus é o justo juiz, né? E que nós temos 2 advogados, amém? Um aqui na terra, que é o Espírito Santo, é a Bíblia que diz, não eu que estou falando, amém? Né? E o outro no céu, que é Jesus, que está sentado à direita de Deus. E quem é o juiz? É o Pai, né? O seu Pai. Então, confie, viu? Confie. Faça com Deus uma aliança, com Ele um juramento, né? Assim, um voto, né? Com Deus, viu? E você vai ver Deus agindo em seu favor. Amém? Vamos estar orando sim, viu? Causa trabalhista, tá certo? Então, queridos, né? Que o Senhor nos mostre, né? Até o que parece inofensivo, né? Como ardiloso e perigoso para nós. Então, pelo que Adoni, no caso o rei de Jerusalém, Adonisedeque, rei de Jerusalém, enviou mensageiros a Oão, com H, rei de Hebron, e a Pirã, rei de Jarmute, e a Zafia, rei de Laquis, e a Debi, rei de Eglon, dizendo, subi a mim e ajudai-me. Firamos Gibeão, porquanto fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Olha só a vingança. Então se ajuntaram e subiram 5 reis dos amorreus. Eu ia contar, mas a Bíblia já deu aqui, você viu? Adonisedeque, rei de Jerusalém, vai chamar todos esses reis, todas essas nações, esses países, para se juntarem a eles, né, para vir contra Josué. Então se ajuntaram 5 reis dos amorreus, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, a Bíblia repete, ai, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laquis e o rei de Eglon, 5 reis. Eles e todas as suas tropas, e se acamparam junto a Gibeão e pelejaram contra ela. Olha só, a Gibeão. E aí Josué não tinha feito com eles uma aliança? Os homens de Gibeão mandaram dizer a Josué, no arraial de Gilgal, onde eles permaneciam, né, assim, e estavam, porque, né, o Senhor não tinha dado nenhuma outra orientação, né? Ali eles permaneceram depois de vencer Jericó e Ai. Aí houve essa precipitação aqui, né? Agora vamos às consequências, amém? Segura aí. Os homens de Gibeão mandaram dizer a Josué no arraial de Gilgal, não retires as tuas mãos de teus servos, sobe apressadamente a nós e livra-nos e ajuda-nos, pois
todos os reis dos amorreus, e eram todos, ó, que habitavam nas montanhas se juntaram contra nós, não é assim? E aí, vamos à consequência, né? Então subiu Josué e fez com eles de um juramento de paz. E agora, né? Então Josué subiu de Gilgal, ele e toda a gente de guerra com ele e todos os valentes, né? Disse o Senhor a Josué: não os temas, porque nas tuas mãos os entreguei. Nenhum deles te poderá resistir. Deus é tão lindo, querido, sabe? Porque, assim, mesmo quando a gente, né, se precipita, mesmo quando a gente erra, sabe? Mesmo quando a gente, né? Deus não nos desampara, no sentido, assim, de... né, nós temos amadurecido muito no sentido de entender, né, que com Deus precisamos ter uma aliança, um compromisso, que existe uma bênção e uma maldição, né, assim, que existe uma consequência, né, para as nossas escolhas, que inclusive vai prejudicar ou abençoar, né, toda a nossa casa, nossa família, tudo o que nós temos, sim, né, mas isso também não quer dizer, né, assim, que Deus não se importa conosco, não é? Então, o Senhor vai dizer isso, né? Até porque no plano maior, que vai muito além de nós mesmos, Deus está comprometido, né? Então, não é uma concessão. Ler a Bíblia é conhecer a Deus. Amém? Então, sigamos. Olha só, disse o Senhor a Josué: não os temas, porque nas tuas mãos os entreguei. Não era a vontade de Deus? A vontade de Deus prevalece, ela permanece. Deus não perde batalha, não é assim? E Deus não está aqui negociando seus princípios. Não era a vontade de Deus que eles derrotassem todos esses que agora se levantaram contra Gibeão? Entende? Então, o plano de Deus permanece, né? Então, Josué lhe sobreveio de repente, porque toda a noite veio subindo desde Gilgal, né? O Senhor os conturbou diante de Israel. É tão lindo, né, ver o Senhor pelejando por nós. E os feriu com grande matança lá em Gibeão. E os foi perseguindo pelo caminho que sobe a Bet-Horon e os derrotou até a Zeca de Maquedá. Né? Tá aqui mostrando toda o filme, né? Sucedeu que, fugindo eles de diante de Israel, ou seja, Israel está vencendo, viu? Eles já saíram ali vencendo, né? Derrotando eles. E sucedeu que, fugindo eles de diante de Israel, a descida de Bet-Horon, fez o Senhor cair do céu sobre eles grandes pedras. Ei, Genielson, tá vendo aqui quando Deus peleja por nós? Deus fez cair, gente, aqui ó, fez o Senhor cair sobre eles grandes pedras. Acredita? Tá na Bíblia, até a Zeca. E morreram. Ai, eu sei que não é. Mas eu fico vendo a cena, não de eles morrendo, gente, não. Mas Deus, às vezes ele parece gente, sabe? Não é isso? Oi, Avelino. Sim. Peço oração por uma causa na justiça, audiência, dia 20. É você pedindo, Jair? É Eli? Como é? Não entendi. Ou é Avelino? Quem tá pedindo, Jair? É você que tá pedindo e Eli foi e repostou, foi? Ou ela tá colocando o pedido de Genielson? Porque de Genielson é amanhã. Eli também tá pedindo. Seu nome já tá aqui, não tá? Tá, ele foi o primeiro nome, né, de hoje, dia 20 de março, vou até colocar aqui, 20 também, causa na justiça. Aqui ele, ó, quando Deus peleja por nós, né, assim, mas foram os que morreram pela chuva de pedra do que os mortos à espada pelos filhos de Israel. E eles vinham, né, assim, vencendo, né, botando eles para correr, para fugir, já fazia um tempo, mas Deus foi, deixa eu resolver aqui. Então, mas foram sempre, né, quando Deus age, quando Ele interfere, é por isso que nós pedimos, né, os sinais, né, assim, do favor de Deus em nosso dia a dia, né, assim, porque é assim, ó. Né, faz a diferença, né? E aqui tá, queridos, o que eu curiei, né?
E foi nesse contexto, quem diria, né? A gente sempre lembra dessa, é um clássico da Bíblia, a gente sempre lembra dessa parte da história, mas poucos conhecem, nem assim, a maioria de ouvir falar, né? Para começar. Mas poucos já leram na Bíblia e conhecem o contexto, né, de quando isso aconteceu. Isso, inclusive, que já foi comprovado, né, cientificamente. Inclusive, quando chegaram nos cálculos, né, lá dos astrônomos, chegaram a essa incógnita, né, foi alguém, viu, Jair? Léo, né, Elaine, viu, Eli? Foi alguém que conhece a Bíblia, né, que leu a Bíblia, certamente leu esse capítulo, que trouxe a resposta, viu? Aos sábios e entendidos da astronomia. Falou assim, não tá batendo porque tem uma coisa aqui, eu vou lhe dizer o que é, e é o que nós agora vamos ler. Então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor entregou os amorreus, todos esses 5, né, reis, esses 5 reinos ali, né, países que faziam os amorreus. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel e disse na presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeá ou em Gibeão. Nossa, por que a gente não ligou uma coisa a outra, gente? Eu falei, esse nome é familiar, porque foi em Gibeão e tu, lua, no vale de Ajalon. Lembra disso? E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Não está escrito isso? Olha isso. Não está isto escrito no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a esse, nem antes, nem depois. Isso nunca aconteceu, né? Nem antes, nem depois na história, né, do homem, na história da humanidade. Tendo o Senhor assim atendido a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Voltou Josué e todo Israel com ele ao arraial, a Gilgal, depois dessa grande vitória. Essa história, com mais detalhes, nós vamos encontrar lá no livro de 2 Samuel. Daqui a pouquinho, né? Quando nós chegarmos lá, viu? Mas aqui está ela, é por isso que está escrito assim, não está escrito, ou não está isso escrito no livro dos justos, se referindo, né, a esse livro, né, assim, mas um pouco mais adiante, né, nós estamos aqui na ordem cronológica dos fatos, né, e então, nós vamos, Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Ajalon. E o sol se deteve, e a lua parou, né? Até que, porque o dia, lá em 1 Samuel, 2 Samuel, já no capítulo 1, nós vamos encontrar essa história, né? Com mais detalhes. Eles ainda não tinham terminado, e o dia já estava, né, assim, então, já estava terminando. E aí ele vai fazer essa oração, esse pedido, né? E aqui está, ó, não houve dia semelhante a esse, nem antes nem depois, tendo o Senhor assim atendido a voz de um homem. É por isso que nós oramos. Não é assim, Marleide, a faz do Senhor, querida, né, cá? É por isso que nós oramos, né? O Senhor atendeu a voz de um homem, né? E foi isso, segundo os cálculos lá, não batia, faltava um dia, quase um dia inteiro, muitas horas, e não batia. Né? E aí quem leu aqui, quem conhece esse livro, quem conhece a Bíblia, né? Quem conhece, foi a resposta ali, aí bateu, né? Então a ciência já comprova que realmente isso aconteceu, né? A gente sabe agora, né? Nesse tempo eles não sabiam, né? Mas a gente sabe, é por isso que tá aqui Gibeá, eles tinham, claro, uma noção muito de como esses astros funcionam, né? De como a lua e tal, né? Os dias, as horas, tem assim, o dia, inclusive biblicamente falando, ele começa ao pôr do sol, né? Ele termina e começa na viração, né? Do dia, no pôr do sol.
É por isso que essa ideia de meia-noite, essa coisa assim, é muito ocidental, né? Biblicamente falando. É por isso que a gente leva em consideração assim, em nossas campanhas de oração e de jejum, né? Do pôr do sol ao pôr do sol, o menor jejum da Bíblia, né? Assim, um dia, do pôr do sol ao pôr do sol, né? Assim, que são essas 24 horas. Na criação a gente já vai ver isso bem evidente ali, né? Nossa, gente, essa semente, nossa, nós já poderíamos parar aqui, não é? Mas vamos ao final da história. Nossa, nossa. Mas, gente, esse capítulo é enorme. É enorme. Vamos só ver como termina. E aí nós vamos parar aqui por hora. E aí amanhã a gente, porque aí vem uma outra história, e aí a gente segue no capítulo 11. Aqueles 5 reis, porém, fugiram e se esconderam numa cova. Veja que a batalha estava por terminar, é por isso que Deus interfere, né, assim, e faz com que o sol... É como se... A gente sabe que a Terra, que eu não sei aqui explicar, mas é assim, a Terra tem as rotações, né, assim, sei que tudo gira em torno do Sol, né, assim, tudo em torno do Sol. A gente orbita, é assim que é, não é? Em torno do Sol. A gente faz uma em torno do Sol, em torno da gente mesma, coisa assim, não é? Alguém aí sabe explicar melhor? Né, cara? Né, assim, Cleonice, então, é como se Deus fez com que o sol certamente permaneceu no seu lugar, mas para que não anoitecesse ali, né, Deus atrasou, digamos assim, né, assim, a rotação da Terra e da Lua, algo assim, né, legalmente falando, mas está muito claro e certamente dá pra gente entender, né, que o que aconteceu ali foi extraordinário, né, é letras bíblica, né, e a gente é uma orientação, né, que a gente cante o que está escrito no livro, né, e há canções muito lindas acerca desse dia, né, nossa, porque realmente, né, cara. Então, aqueles 5 reis, porém, fugiram e se esconderam numa cova em Maquedá e anunciaram a Josué. Foram achados os 5 reis escondidos numa cova em Maquedá. Juntos, acredita? Né? E foram dizer isso a Josué. Disse, pois, Josué, rolai grandes pedras à boca da cova e ponde junto a ela homens que o guardem, porém vós não vos detenhais. Olha só, eles estavam na caverna, então Josué mandou que rolassem grandes pedras ali para bloquear a saída. Persegui os vossos inimigos e matai os que vão ficando atrás. Botou homens ali para guardar e a guerra precisava ser resolvida. Gente, eram 5 reis, né, assim, contra Gibeá ou contra Israel, que estava ali defendendo. Então, assim, era uma grande guerra. Um dia só não foi suficiente, né? E é por isso que Deus vai interferir dessa maneira. Então, ele mandou fazer isso e tal, perseguir os vossos inimigos e matar, tipo, não se detém ali não, vamos, né, perseguir os vossos inimigos e matar, e era gente, viu, porque Deus mandou uma chuva de pedra, e foram mais os que morreram da pedra do que morreram, ou seja, Deus fez a maior parte, né, assim, e ainda assim, havia muito o que fazer. Então, perseguir os vossos inimigos e matai os que vão ficando atrás, não os deixeis entrar nas suas cidades, né, assim, porque o Senhor vosso Deus já vos entregou nas vossas mãos, né, tendo Josué e os filhos de Israel acabado de os ferir com muito grande matança, até consumi-los, né, assim, e tendo os restantes que deles ficaram entrado nas cidades fortificadas, então houve quem conseguisse, né, assim, voltou todo o povo em paz ao acampamento, a Josué, em Maquedá. Lembra quem está lá? Não havendo ninguém que movesse a língua contra os filhos de Israel. Olha só, não havendo ninguém que movesse a língua contra os filhos de Israel. Depois disse Josué, abri a boca da cova. Agora era a hora de resolver o assunto, né? De dar ao assunto por encerrado, né? Sim? Porque certamente esses aqui não foram para as suas próprias cidades, mas buscou refúgio em alguma outra por ali, não é? Sei que no final não havia ninguém que movesse a língua contra Israel, ou seja, todos mortos.
né? Então, abri a boca da cova e dali trazei-me aqueles 5 reis. Nossa, fizeram, pois, assim, e da cova lhe trouxeram os 5 reis. O rei de Jerusalém, lembra? Adoni-Zadec, né? O rei de Hebron, o de Jarmute, o de Laquis e o de Eglon. Trazidos reis a Josué, chamou este todos os homens de Israel e disse aos capitães do exército que tinham ido com ele: chegai, ponde o pé sobre o pescoço destes reis. E aqui nós vemos assim costumes de guerra, né, da época. E chegaram e puseram os pés sobre o pescoço deles, né? Inclusive assim muito visual, né? Assim para todo, você imagine 5 reis, não é? Então Josué lhes disse: não temais, nem vos atemorizeis. Ele tirou disso uma lição, uma liderança aqui, né? Agindo: não temais, nem vos atemorizeis, sede fortes e corajosos. O mesmo que foi dito a ele, né? Ele agora dizendo ali aos capitães, né? Eles estão só começando, queridos, uma grande guerra, né? Assim, só Jericó e aí, até agora, ou e antes, Seom e Og, né? Ali, então eles estão só começando, né? E eles precisavam que, nossa, gente, depois de Deus fazer o dia não anoitecer, né? Assim, então não tem mais, nem vos atemorizei, sede fortes e corajosos, porque assim fará o Senhor, tá vendo? A todos os vossos inimigos, contra os quais pelejardes. Então aqui era uma lição de Josué, né? Assim, para ali a liderança, né? Os capitães. Né? Porque assim fará o Senhor a todos os vossos inimigos. O que nos faz pensar: bom dia, Lúcio, a paz do Senhor, estava sentindo a sua falta, Lúcio. Oi, Leãozinho, bom dia, querido. Já vou colocando aqui, viu? Leãozinho e Lúcio, em nosso livro de oração, amém? Amém, glória a Deus, glória a Deus. Então, essa parte, né, ou essa história termina dizendo: depois disto Josué ferindo-os, né, os matou e os pendurou em 5 madeiros. Lembra, maldito aquele, é a lei de Deus, né, que for pendurado no madeiro, né. E ficaram eles pendentes do madeiro até a tarde. Ao pôr do sol, deu Josué ordem, né, que os tirasse ali dos madeiros, e lançaram-nos na cova onde se tinham escondido. E na boca da cova puseram grandes pedras, fez para eles ali um sepulcro, né, que ainda lá se encontram até o dia de hoje, né? Quando essas palavras foram escritas, tudo isso, né, e até hoje, né, permanecem muitas evidências, né, de que esses lugares existiram, né, assim, muitas, e ainda sendo descoberta. Pensar, por exemplo, que Nínive, né, foi descoberta recentemente, que os jardins suspensos que se acreditava ser da Babilônia, na verdade era de Nínive, que era uma grande cidade, comparada à Babilônia. Nossa, a gente vai chegar lá, meu Deus, as portas eram coisas suntuosas, assim, sabe? E se acreditou por muito tempo que era a Babilônia, mas não, era Nínive, né? Nínive. Então, assim, há muitas evidências, provas, como desse dia, né, de que a Bíblia é um relato histórico, sim, mas real, verídico, né, assim, essas pessoas realmente existiram, né, encontraram até o anel, não foi assim, Jair, ao que tudo indica, de Caifás, ou de Potifar? Não, Potifar é Josué, Caifás, né? Porque tem a insígnia dele, né? Encontraram lá no mausoléu, enfim, onde ele... Mas é isso, queridos, vejam só, quando com Deus estamos aliançados, né? Comprometidos, ou mesmo, veja, aqui nós vemos, a Bíblia ela é realista, no sentido assim, né? Ela não nos omite, né? É sempre nos mostrando os 2 caminhos, né? A escolha que todos os dias nós precisamos fazer, e hoje nós já fizemos a nossa, né? Ao começar aqui o nosso dia com Deus, ouvindo a sua voz, né? Assim, através da sua palavra, né? E conhecendo, descobrindo, né? Um pouco mais da sua verdade, né? Assim, que nos levanta, né? Assim, nos endireita, nos direciona, nos aconselha. Senhor, como nós precisamos do teu conselho hoje, Pai.
Ser conosco, Senhor, hoje, né, em todos os nossos caminhos, ser conosco em cada decisão, em cada escolha. Não queremos nos inclinar como a maioria, né, assim, como Jesus disse, né, na dúvida é a porta estreita, é a porta estreita, porque grande é a porta, espaçoso é o caminho que leva à perdição, né, assim? E muitos são os que entram por esse caminho, ou seja, dando a entender que a maioria escolhe esse caminho, mas que sejamos nós, amém, queridos? Sejamos nós, esses poucos, apenas poucos, encontram, né? Nós encontramos, amém? O Deus que peleja com nós, que até uma chuva de pedra, ou seja, Deus nos surpreende, né, assim? Veja, Deus já sabe, nossa, sabe, assim, que interfere, né, assim, em nosso favor. Quem tem aí causa na justiça, e todos nós temos, né, na justiça de Deus, né, assim, na justiça dos homens, como é o caso de Genielson e também de Eli, né, assim, cá. Mas todos nós, todas as nossas causas, tudo que diz a nosso respeito, né, assim, são causas que nós apresentamos ao Senhor, né, Senhor? Então, ai, Pai, eu só consigo pensar nisso. Nós precisamos do Teu conselho, Senhor. Nós precisamos do Teu conselho. A Bíblia vai fazer uma comparação, queridos, que o bom conselho é como água num poço fundo, sabe? Nós temos que saber tirar, né, assim? E aqui está um conselho de Deus para nós, para o nosso dia de hoje. Esse dia 78 vai ficar marcado, né, assim, em nossa viagem, né, aqui em nosso coração. Que nós nunca, Senhor, por mais que pareça que é ou que não é, né, nós aprendemos aqui, Senhor, nós precisamos do Teu conselho, né, assim, senão vamos precisar, travar lutas, né, assim, grande, né, são as consequências, mas nós nos alegramos também de saber que o Seu plano, quando nós nos precipitamos, né, assim, quando porque é assim que é, querida, essa vida, né? Bom seria se a gente nunca errasse, né, assim, se a gente nunca se precipitasse, se a gente sempre acertasse, mas às vezes, né, assim, nós somos enganados, como eles foram, e caímos, né, assim, mas não quer dizer, olha, com Deus nós temos uma aliança, ainda que nós sejamos infiéis, ou seja, ainda que a gente falhe, né, da nossa parte, o Senhor permanece fiel, e o Seu plano maior sobre as nossas vidas permanece de pé, né, assim, Ele é fiel, né, Ele é fiel, Ele é fiel. Amém? Então, nós nos alegramos, né, Paula, de saber que ainda que a gente, ai meu Deus, faça uma bagunça, né, assim, Deus estará conosco ali para consertar e estabelecer, né, a Sua vontade, né, em nossas vidas. Né, assim, porque com eles, veja, nós não o abandonamos, nós não o desprezamos, não, nós fomos enganados, é diferente. Não é diferente, queridos? Deus não é também assim, não também aí papá. Não, Deus é Deus, Deus é Pai. Amém? Eles foram enganados. Aqui é diferente do caso de Acã e de outros casos que a gente vai ver a seguir, que eles abandonaram a Deus, foram servir outros deuses, né? Assim, desprezaram a lei de Deus, os caminhos, né? Não é o caso aqui. Eles foram enganados porque não pediram conselho ao Senhor, né? E aí, o Senhor pelejou por eles, não temas, viu? Eu serei contigo, né? Então, pisou na banana, né, cara? Né, assim, né? Nos apressemos a dizer, Senhor, onde que eu tava com a cabeça? O que foi que eu fiz, Pai? Me ajuda, me ajuda, me ajuda. Me socorre, e agora, meu Deus? E agora não tem como desfazer, não, agora aí, ó. Agora não tem como mesmo. Acredite, né? Deus tem sempre um escape, uma saída, e Ele não vai deixar de ser Deus na minha e na sua vida. Não é assim, cara? Não é isso, não é. E aí aí o que o diabo faz? Aí, olha, depois de nos enganar, né, ainda joga na nossa cara, não foi o que eles fizeram? Não é que não sei o que, né, Aí a gente vai cair na culpa e na condenação, porque ele é bom nisso.
Aí você não merece, agora vai dar não sei o quê. Aí vem todas as mentiras, as acusações, né, assim, para nos fazer cativa ali na culpa. Você diz, não, senhor. Não, se eu sou falha, sou sim. Errei, não nego. Entendeu? Fui burra, fui. Não é que? Porque às vezes é coisa. Perdão. Não é assim? Reconheço. Realmente isso aí eu não. Realmente, onde é que. Realmente isso aí. Mas nós podemos responder, viu? Nós podemos dizer, não, mas Deus não deixa de ser Deus na minha vida. Deus permanece fiel, né? Deus continua comigo e comprometido com o seu plano na minha vida. Ele permanece o mesmo, entendeu? Mesmo eu sendo falha, fraca e tonta, entendeu? Ele permanece fiel, viu? Então, não vou desperdiçar nenhum momento não em culpa e condenação não. Não, Senhor. Não, ele não é Senhor, né? Não mesmo. Então, Senhor, nós nos alegramos, pois atendendo a voz de um homem. Não, gente, é sério. Parece que as palavras são vivas, é espírito e vida, né? Mas elas deviam ficar se mexendo assim na Bíblia, sabe? Pra gente passar por elas assim, atendendo. Essas duas frases, gente, essas duas sementes. A primeira, não pediram, né? Por quê? Porque não tomaram, né? Não pediram conselho ao Senhor. Essa tem que ficar assim, ali, sabe? E a essa aqui também, atendendo a voz de um homem, né? O Senhor vai fazer, né? O sol parar, no entendimento deles ali, né? O sol se deteve e a lua parou, né? Podemos dizer assim, sem medo de errar, porque tá escrito assim, é assim que é, né? Assim. O sol se deteve e a lua parou. Então, por isso não anoiteceu, de certo, né? Nós não sabemos explicar, assim, cientificamente falando, embora já tenha sido provado que realmente, de fato, aconteceu. Mas é isso. O sol se deteve e a lua parou. Então, Senhor, para nos dar a vitória, né? Como diz aquele hino, né? Assim, quando estamos comprometidos com o Senhor e com o seu plano para nós, embora que a gente vá falhar, né? Embora que muitas vezes seremos enganados, né? Assim, por não pedir o conselho do Senhor, que isso fique claro para o nosso coraçãozinho, né? Assim, o Senhor continua comprometido, né? Com o seu plano em nossas vidas, né? E fará o que for necessário, né? Assim, e fará o impossível, e fará o que nunca fez antes, né? Porque isso aqui não quer dizer que, né, tá nem antes nem depois. Não houve dia semelhante a este, nem antes e nem depois, né? Mas a Bíblia vai dizer que o Senhor quer fazer coisa nova, ou seja, tão grande quanto. Jesus chegou a dizer que seriam ainda maiores, né? Nós estamos no tempo da graça. Então, assim, o Senhor tem para mim e para você. Querido, dizer aqui, nós vamos nos despedir, eu preciso ir. As irmãs já estão lá de joelhos, amém? Eu preciso, não posso chegar, né? Depois da oração de joelhos. Tenho muitos nomes a apresentar aqui, né? E que a gente no ciclo de oração a gente ora 1 hora, né? De manhã, de 9 às 10, de joelho, e depois vem o nosso devocional, a leitura, né, do nosso capítulo de hoje, os hinos, né, congregacionais, os pedidos de oração. Nós gastamos muito tempo, grande parte do ciclo de oração são os pedidos de oração, queridos, que nós levamos, né? Não só os nossos, mas de quem nós estamos ali representando, né? E é por isso o nosso livro de oração. Isso pela manhã, é uma vez por semana em cada uma das nossas congregações. O setor onde eu congrego tem 8 congregações, então tem 2 ciclos de oração por dia. Eu preciso correr muito para dar conta. E sem falar do de crianças, que é no sábado, né? Que também são 8, de mocidade e tudo mais. E à tarde, de 2 às 4h30. No dia do jejum é o dia todo, porque a gente não almoça, né? Assim. Então, e passamos o dia lá, em oração e jejum. São mulheres, né, que o Senhor tem levantado como intercessoras na terra, né, assim. E eu tenho muita alegria, né. Eu pouco falo disso aqui, né, mas de fazer parte, amém, desse exército, né, da oração. Então, queridos, e sempre norteadas pela palavra, amém. Respaldadas, né, a nossa oração não teria efeito se não fosse a palavra que nós oramos. Então, Senhor, queridos, o Senhor tem para mim e para você coisas, né?
que nem antes e nem depois de nós, né? Que é exclusivo, tá? Aqui mais um respaldo bíblico de que o que Deus tem para nós é particular, né? É personalizado, é exclusivo e é de acordo, ô glória. Quem pode dizer um glória? De acordo com a nossa necessidade, né? Assim, a guerra precisava ser vencida naquele dia, né? Assim, não, naquele dia. Então Deus fez o que? Tá escrito, essa é a verdade. O sol se deteve. Eu não sei ele explicar como, mas ele se deteve e a lua parou. Nem assim, naquele dia não anoiteceu por quase um dia inteiro, foram horas e horas, até que o assunto fosse resolvido, até que o assunto fosse terminado. Não é assim? Maria Zélia. Sim, querida, eu vou anotar seu nome. Ô, Glória, né, Léo? Irmã, ore por mim, tenho dificuldade para engravidar. Ô, cá, mulher. Nossa. Acredite, eu já li, tinha um carinho muito especial. Fortíssimo, né, Lúcio? Vou orar com muito carinho, viu, querida? Como se estivesse orando por mim. Quem pediu foi Maria Zélia, né, Zélia? Sim, querida. Então vamos lá os nomes, eu preciso ir, as irmãs já estão de joelho. É aqui pertinho, mas peraí, quem é nome de Ri já tá, né, Ri? Zélia. Vamos lá aos nomes. Vamos lá, quem ainda não está seguindo, né, Jair? Vamos curtir a leitura da Bíblia antes da gente se despedir, né? Acho que vale, não vale? Esse capítulo 8. Não, todo dia, porque já imaginando o que o Senhor tem para nós amanhã, gente. Porque olha só, hoje o 9 e o 10, até essa parte, amém? É bem longo esse capítulo e amanhã a gente continua nele, né? Vamos curtir o pedacinho da Bíblia, vamos seguir o pedacinho da Bíblia. Daqui a pouquinho tem lá uma pérola para o bom tesouro do nosso coração, né, Ri? E deixa eu anotar o seu nome e correr pro círculo de oração, amém? Me ajoelhar. É muito bom orar com os olhos abertos, é muito bom orar todo o tempo, né? Em todas as circunstâncias, né, Érica? Como a Bíblia nos orienta. Mas é muito bom estar no santuário, ali no templo, né? Nelly Elica já tá aqui, Fabi, Naldinha já tá, Floraci. Tem assim uma Cleo já tá? Já tá. Cleo? Cadê tu, Cleo? Não acredito, eu pensei em ter anotado o seu nome tantas vezes e eu acabei não foi, Cleo? Olha isso. Não, tá aqui que eu não tô doida. Cleo já tá. Gu. Oi, Gu. Glória a Deus. Marleide. Wes. Amém. Vamos lá. Ed, com 2 D, né, Ed? Oi, Lu. Luana Lima do Nascimento. Lúcio já tá, né, Lúcio? Emanuela. E Emanuela com 2 L's, né, Manu? Missionária Célia, bom dia, amore. Sempre uma alegria estar com você, querida. Cida Landim, olha que chique. Luciano Pessoa. Tereza, glória a Deus. Vamos precisar de um caderno maior. Para com muita alegria, com muito carinho, tá anotando o seu nome, viu, Doris? Tereza Joás, olha o nome bíblico, como se não bastasse, Joás Leão. Nossa, é forte. Glória a Deus. Maria Zélia já botei no já? Não. Ana, oi Ana. Ana Alves. Ione. Gente, as irmãs já estão de joelhos e eu não posso me atrasar. Daniel. Já coloquei o seu nome, viu, Ione? Ione, Daniel. Temos Lúcio em porção
dobrada, é isso? Lúcio Lope. Olha só. E de for, é isso? Colocar de, tá certo? Maciel Dias, todo sorridente, né, Maciel? Euroberta, amém. Euroberta. E Júlia, amém, Júlia. Saulo, Aurenice já tá, né, Aure? E Alcena, é isso? Tá certo, vou colocar Cena, tá bom? Para lembrar fácil, né, Robson e Ana Cláudia, amém. Glória a Deus. Por que nós fazemos, né, esse memorial? É um livro, né, e ontem, né, nós encontramos ali em Hebreus, Jesus falando, né, que veio para cumprir o que no livro, né, está escrito a seu respeito, né? Esse livro existe, queridos, até hoje. Esse que nós estamos aqui, né, nós vamos encontrar ali em Malaquias 3, né, assim, esse livro memorial, amém, Jair, esse livro memorial, Nathalie Joélio, tá certo, Nathalie, onde está escrito o nome, amém? O nome de cada pessoa que ama e honra o nome de Deus. Olha só, Doris Eliane, meu nome é Eliane, Doris, por Igor, certo, Igor, mais alguém, queridos? Mais alguém, amém. Quem? Com W? Quem? Peraí. W-V-N Gels, não é isso? Gelis, isso. Tá certo, Jaqueline. Olha, querido, o seu também, amém? Jaqueline, amém? Anotei, tá, Jaque? Amém. Anotei todos? Da sua irmã? Sim, Abílio, né, Aure? Sempre orando por Abílio, querida. Sim. Amor, Doris, pois é. Voltei hoje, estou no trabalho, e sim, Léo, coloca o nome do meu esposo, Antônio Fernando, sim, Léo. Colocamos, viu, Léo, o nome do seu esposo, Antônio Fernando. Você chama ele de Antônio ou de Fernando? Amém, queridos? Já está aqui, viu, Léo? Amém, queridos? Então deixa eu ir lá, né? Aqui pertinho, na mesma rua, quero estar. Ajoelhar continua sendo importante, amém? Não necessariamente todas as vezes que nós oramos, veja, nós precisamos estar orando o tempo todo, né? O tempo todo, isso é vigiar, né? Assim, mas ajoelhar é importante, é uma demonstração, né? Assim, de rendição, né? Então, quero estar assim, com muita alegria. Para mim é um privilégio estar me ajoelhando e apresentando a sua casa, né? A sua família, né? A sua parentela, a você, né? Assim, e tudo que você tem, né? O Senhor sempre nos lembrando disso aqui. Preciso ir. Amém? Amanhã estamos de volta, de 7 horas, né? Assim, para continuar o nosso capítulo 10. Nossa, muito emocionante, né? Os capítulos 11. E aí vamos até o 12, amém? Aí vamos dar uma adiantadinha na nossa viagem. Tá certo, Cá? Então até amanhã. Amém, Jair. Amanhã de 7 horas, amém? De 7 horas. Vamos seguir um pedacinho da Bíblia, daqui a pouquinho tem pedacinho da Bíblia, né? Para o bom tesouro do nosso coração, né? Numa versão assim bem clara, né? Assim. E lembre-se, né? Você já recolheu sua porção, né? Essa medida suficiente para a sua necessidade de hoje, seja ela qual for, grande ou pequena, né? E não importa, né? Se grande ou pequena, né? Essas medidas somos nós que, né? Assim,
ela é de acordo com a nossa necessidade e ela é personalizada. Vamos viver hoje, amém? O que ninguém nunca viveu antes, nem depois de nós, é para nós, é personalizado, é sob medida, né? É de acordo com a nossa necessidade. E lembre-se, ainda que você tenha errado, né? Ainda que tenha se precipitado, ainda que tenha sido enganada, né? Por não ter pedido o conselho do Senhor, o plano de Deus, ele permanece de pé, ele prevalecerá na sua vida. Deus continua comprometido, né? Assim com você, com a sua história, com a sua casa, né? Com o seu povo, a sua parentela e tudo que você tem, né? E Deus fará o que for preciso, né? Deus entra, né? Assim, com chuva de pedras, se for preciso, fazendo muito mais do que eu e você jamais, ainda que um dia inteiro pelejando com toda a nossa força, né, assim, com a força que Deus nos dá, né, assim, acredite, Deus está fazendo muito mais, né, assim, maior foi o número mais dos que morreram pela chuva de pedras, né, assim, do que o que eles conseguiram matar, né, e eles pelejaram o dia inteiro, então assim, e só foi possível porque o Senhor fez o sol se deter, e ele se deteve, a Bíblia que diz essa verdade, ele se deteve e a lua parou, e não anoiteceu por horas, né? Deus alongou aquele dia, né? Assim, Deus alongou, ou seja, é o que Deus tem para nós hoje, né? O nosso dia, quando é abençoado pelo Senhor, nós somos capazes de fazer muito mais do que nós faríamos num dia naturalmente, né, assim, comum, normal, para quem não tem a graça de Deus, né, assim, então nós somos bem-aventurados, mais do que felizes, ou seja, o que quer dizer mais que vencedor? Ou seja, é esse que tem essa bênção, até o seu dia, né, assim, é maior, né, assim, rende mais, é mais produtivo do que outro que passa o dia pelejando também, mas que não tem uma aliança com Deus, que não tem a graça, né? O favor do Senhor. Amém? Então nos despedimos, né? Nos alegrando e agradecidos ao Senhor pela porção de hoje, e amanhã estamos de volta, porque a nossa necessidade é diária. Amém? É todo dia, é de contínuo, né? A nossa dependência por esse dia, como foi dito, né? E esta é a verdade, está escrito, nós nunca passamos antes. Nós sempre, lembre-se, queridos, vamos precisar do conselho do Senhor, sempre. Amém? Até amanhã, Paula, não é verdade, querida? Até amanhã, Márcio, Jair, até amanhã, de 7 horas, amém? De 7 horas, de 7 horas, amém? Vamos seguir um pedacinho da Bíblia. Graça e paz, até amanhã, em nome de Jesus. Glória a Deus, que alegria, glória a Deus. Parece que o celular também não sabe se despedir, queridos. Não coisa, olha. Não desliga. Parece que também não sabe, não. Deus te abençoe e recompense, viu, Eliane? Eu chego e fico trabalhar na segunda, é isso? Vai estar amanhã. Será uma alegria, querida, te encontrar de novo, viu? Aqui, no pedacinho da Bíblia.